Olá, Fabrício Venâncio aqui. Existe uma base de reprogramação mental que muita gente ignora justamente por achar simples demais e, ironicamente, foi uma das primeiras coisas que realmente começaram a reorganizar a minha relação com o dinheiro. Não nasceu de técnica moderna, não nasceu de mercado financeiro, não nasceu de estratégia externa, nasceu de algo que muita gente já ouviu, já leu, mas raramente deixou entrar de verdade. E antes de seguir, deixa eu te dizer uma coisa importante. Se você sente que existe algum bloqueio travando a sua prosperidade, mesmo fazendo a sua parte, isso normalmente não é falta de esforço. O método subliminar é um processo individual onde eu conduzo a reprogramação da sua mente para que prosperar se torne natural a partir da sua história e da sua relação com o dinheiro. Existe uma condição especial de entrada explicada no link da descrição e no primeiro comentário. Isso se conecta diretamente com o que a gente vai falar aqui. Agora voltando ao ponto. Para muita gente, espiritualidade e dinheiro parecem coisas que não conversam. Como se prosperar financeiramente fosse incompatível com fé, consciência ou confiança em algo maior. Eu entendo isso, porque se alguém tivesse falado comigo sobre esse tema alguns anos atrás, talvez eu tivesse reagido do mesmo jeito. Não por rejeição consciente, mas por condicionamento. O que pouca gente percebe é que a mente aprende por repetição. Aquilo que você escuta constantemente se transforma em verdade interna, mesmo que você nunca tenha parado para questionar. E isso vale tanto para a escassez quanto para a prosperidade. Vale tanto para medo quanto para a segurança. Existe um versículo que, quando é realmente compreendido, desmonta boa parte da ansiedade financeira que as pessoas carregam. Não porque elimina desafios, mas porque muda completamente o lugar interno de onde você enfrenta esses desafios. Ele fala sobre parar de viver em estado de preocupação constante, sobre não transformar o amanhã em uma ameaça permanente, sobre confiar que o básico não vai faltar. O problema não é desconhecer esse tipo de mensagem. O problema é ouvir uma vez, achar bonito e depois passar anos alimentando o oposto dentro da própria mente. A mente não responde ao que você concorda racionalmente. Ela responde ao que você repete, sente e internaliza. Quando a base interna está tomada por preocupação, o dinheiro vira um problema antes mesmo de existir. Quando a base interna começa a se alinhar com segurança, confiança e senso de provisão, a realidade começa a se reorganizar a partir daí. Não como um milagre instantâneo, mas como mudança de estado. É exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde. Elas tentam resolver o dinheiro apenas no nível da ação, sem perceber que estão agindo a partir de um sistema interno programado para ansiedade, medo e sobrevivência. E, enquanto esse sistema não muda, qualquer melhora externa fica frágil. Esse versículo não é um convite à passividade. Não é sobre cruzar os braços e esperar. É sobre sair do estado interno de ameaça constante. Porque quando você sai desse estado, suas escolhas mudam, sua leitura de oportunidades muda, sua forma de se posicionar no mundo muda, e isso altera completamente o jogo financeiro. E é sobre isso que a gente precisa aprofundar agora. Porque entender por que a repetição dessas ideias muda a sua realidade financeira vai te mostrar algo que quase ninguém percebe sobre dinheiro e consciência. O ponto central aqui é entender que a mente não distingue no nível profundo entre uma verdade espiritual, uma crença cultural ou uma experiência real. Ela registra tudo da mesma forma, repetição com carga emocional. Por isso, aquilo que você escuta, lê e revive internamente acaba se tornando o filtro pelo qual você percebe a realidade financeira. Quando alguém vive em ansiedade constante sobre dinheiro, não é porque essa pessoa é irresponsável ou incapaz. Na maioria das vezes, ela está operando a partir de um sistema interno treinado para esperar falta. Esse sistema foi construído por histórias, exemplos familiares, discursos sociais e principalmente pela repetição de mensagens que associam dinheiro a medo, esforço excessivo ou culpa. O versículo que fala sobre não viver ansioso, sobre observar como a vida é sustentada mesmo sem controle obsessivo, atua exatamente nesse ponto. Ele não tenta convencer a mente racional. Ele dissolve, aos poucos, a sensação de ameaça interna. E isso é extremamente poderoso, porque a maior parte das decisões financeiras ruins nasce de estados emocionais desorganizados. Quando a pessoa acorda já preocupada com contas, com o futuro, com o que pode dar errado, o corpo entra em modo de defesa. Nesse modo, a visão fica estreita, o raciocínio fica reativo
e as oportunidades passam despercebidas. Não porque não existam, mas porque a mente não está disponível para enxergá-las. Ao repetir constantemente uma mensagem de provisão, de cuidado, de que o básico está garantido, algo começa a mudar. Primeiro, a ansiedade diminui. Depois, a percepção se expande. A pessoa começa a agir de forma mais clara, menos desesperada, e isso, na prática, altera completamente os resultados financeiros ao longo do tempo. Muita gente confunde fé com negação da realidade, mas o que acontece aqui é o oposto. É justamente sair da negação emocional, é parar de fingir que está tudo sob controle enquanto internamente existe pânico. Quando a base interna se estabiliza, a ação externa se torna mais eficaz. Outro ponto importante: aquilo que você considera normal financeiramente é na verdade um padrão aprendido. Se você aprendeu que dificuldade é inevitável, que sempre falta, que dinheiro vem com sofrimento, seu sistema nervoso se adapta a isso como se fosse o estado natural. Qualquer tentativa de prosperar gera estranhamento interno. Repetir mensagens de provisão, especialmente quando elas já fazem parte do seu campo de crença, ajuda a reeducar esse sistema. Não é sobre convencer Deus a te dar algo. É sobre permitir que a sua mente saia do modo de escassez crônica. E quando isso acontece, a relação com o dinheiro começa a mudar de dentro para fora, não por mágica, mas porque o estado interno que antes sabotava passa a colaborar. É aí que a prosperidade começa a se tornar possível de forma mais consistente. Existe uma diferença muito grande entre esforço e tensão. A maioria das pessoas até se esforça, trabalha, tenta fazer algo diferente, mas faz tudo isso em estado de tensão. E tensão constante não constrói prosperidade, ela constrói sobrevivência. O corpo até aguenta por um tempo, mas a mente entra em exaustão e começa a repetir sempre os mesmos resultados. Quando a ansiedade financeira domina, qualquer imprevisto vira prova de que nunca dá certo. Um gasto inesperado vira confirmação de escassez. Um atraso vira sinal de fracasso. Esse tipo de interpretação não nasce do fato em si, nasce do estado interno que já estava instalado antes do fato acontecer. Por isso, quando você escuta repetidamente mensagens que reforçam a ideia de que o cuidado já existe, que o básico não falta, você começa a desmontar essa leitura automática da realidade. Aos poucos, a mente deixa de procurar ameaças o tempo todo, e isso muda completamente a forma como você reage ao dinheiro. Repare que o ensinamento não diz que você não terá desafios. Ele diz para não viver ansioso por eles. Isso é muito diferente. A ansiedade cria sofrimento antecipado e paralisa. A responsabilidade sem ansiedade gera ação lúcida. Quando a pessoa internaliza que não está sozinha, que não precisa carregar tudo no controle mental, ela relaxa num nível profundo. E esse relaxamento não é preguiça, é organização interna. A partir daí, decisões mais inteligentes começam a surgir quase naturalmente. Muitas pessoas acreditam que só podem se sentir tranquilas depois que tudo estiver resolvido financeiramente. Mas isso nunca acontece. Sempre haverá algo. A tranquilidade precisa vir antes, porque ela é a base que permite resolver as coisas com clareza. Esse é um ponto que pouca gente percebe. Prosperidade não começa com mais dinheiro, começa com menos medo, menos urgência interna, menos pressão psicológica. Quando essa base muda, o comportamento muda. E quando o comportamento muda de forma consistente, os resultados inevitavelmente acompanham. É por isso que repetir esse tipo de mensagem não é algo religioso no sentido superficial, é um treino mental, é um recondicionamento do sistema interno que governa suas escolhas, sua percepção e sua relação com o futuro financeiro. Quanto mais essa mensagem se torna familiar, mais o corpo responde com calma, e quanto mais calma existe, mais espaço há para soluções, oportunidades e movimentos que antes pareciam invisíveis. Quando você vive em estado constante de preocupação, a sua mente entra em modo defensivo. Nesse modo, ela não cria, não enxerga caminhos novos, não percebe oportunidades. Ela apenas tenta evitar perdas. E evitar perdas é muito diferente de construir prosperidade. É por isso que tanta gente trabalha a vida inteira e, mesmo assim, sente que nunca sai do lugar.
A repetição de mensagens internas de segurança muda exatamente esse ponto. Aos poucos, o cérebro entende que não precisa operar em alerta máximo o tempo todo. E quando esse alerta diminui, algo curioso acontece. A percepção se expande. Você começa a notar soluções simples, contatos, ideias e movimentos que antes passavam despercebidos. Isso não tem nada de místico no sentido fantasioso. É funcionamento mental. Uma mente tranquila acessa mais recursos internos. Uma mente em medo acessa apenas padrões antigos. Por isso, pessoas que vivem na escassez emocional acabam repetindo ciclos financeiros muito parecidos, mesmo mudando de emprego, de cidade ou de estratégia. Outro ponto importante é que a preocupação excessiva com o futuro cria uma relação doentia com o presente. A pessoa nunca está inteira no agora. Ela está sempre tentando prever, controlar, evitar, e isso consome energia mental demais. Energia que poderia estar sendo usada para executar melhor, aprender mais rápido e tomar decisões com mais precisão. Quando você internaliza a ideia de que o básico está garantido, algo muda na forma como você age. Você deixa de aceitar qualquer coisa por desespero, deixa de fazer acordos ruins por medo, deixa de se submeter a situações que reforçam a sensação de escassez. E isso, por si só, já altera profundamente o seu caminho financeiro. Muita gente acha que fé, confiança ou tranquilidade são consequências de uma vida próspera. Na prática, é o inverso. Elas são pré-requisitos, não porque garantem resultados mágicos, mas porque criam um estado interno mais funcional, mais estável e mais inteligente. Esse estado interno influencia diretamente como você lida com dinheiro, como você cobra, como você negocia, como você investe tempo e energia. Pequenas decisões feitas a partir de calma constroem resultados muito maiores do que grandes decisões tomadas a partir de medo. Quando essa lógica começa a fazer sentido dentro de você, a relação com o dinheiro deixa de ser uma luta diária. Ela passa a ser um processo contínuo de ajuste interno e externo. E é exatamente essa mudança de base que prepara o terreno para uma prosperidade mais consistente e menos sofrida. Quando você junta tudo isso, fica claro que prosperidade não começa no esforço externo, começa no estado interno. Enquanto a mente está ocupada tentando sobreviver, ela não consegue construir. Enquanto a emoção está presa na ansiedade, o dinheiro vira sempre um problema a ser resolvido, nunca um fluxo a ser administrado. O que sustenta uma vida financeira mais estável não é a ausência de dificuldades, é a presença de uma base interna firme, uma base que não entra em colapso a cada imprevisto, uma base que não interpreta qualquer oscilação como ameaça. Quando essa base existe, o dinheiro deixa de ser o centro do medo e passa a ser consequência do movimento. Por isso, repetir mensagens de segurança, de provisão e de confiança não é ingenuidade, é treino mental. É reforço de identidade, é alinhar a mente para operar a partir de clareza, não de pânico. E quando essa repetição vira hábito, ela deixa de ser uma frase bonita e passa a ser um estado real. A partir desse estado, você começa a agir diferente sem perceber. Você se posiciona melhor, você escolhe melhor, você para de aceitar menos do que merece e o ambiente responde a isso. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como se move dentro dele. Se hoje você sente que vive sempre no limite, sempre tentando resolver a próxima conta, talvez não falte capacidade, talvez falte uma base interna que sustente tranquilidade enquanto você constrói. E isso não se resolve apenas com informação ou força de vontade. Se fizer sentido aprofundar esse processo, existe um trabalho de reprogramação mental focado exatamente em instalar essa sensação de segurança e provisão de forma estável, atuando direto no inconsciente onde esses padrões foram criados. Não é obrigação, não é urgência, é apenas uma opção para quem sente que já tentou de tudo no nível racional. O link está na descrição e no primeiro comentário, caso você queira conhecer com calma. E, independentemente disso, leve essa ideia com você. Quando a mente descansa, o dinheiro flui melhor. Quando o medo diminui, a vida financeira encontra espaço para se organizar.